Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias depois da chegada do Mestre. Quando Jesus se depara com as 2 irmãs, a fala delas foi identicamente: Senhor, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não poderia morrer. Elas tinham plena certeza de que se Jesus estivesse naquele lugar, naquelas horas, naquele momento, a cura seria possível, porque eles acreditavam que Jesus tinha e tem todo o poder para operar as maravilhas. Mas para elas já era tarde, porque Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. É um caso perdido para Maria e Marta. Era um caso perdido para os vizinhos. Aleluia. Era um caso perdido para todas as pessoas que haviam acompanhado a situação do Lázaro. E talvez nesta noite, você que está conosco, que estará conosco, que estará acompanhando essa live, olhando na realidade da sua vida, da sua família, olhando na realidade dos teus filhos, olhando na realidade dos seus vizinhos, dos seus amigos, e você possa chegar na conclusão de que é um caso perdido. Há semanas atrás, nós estávamos intercedendo por um caso muito delicado do pastor chamado Jubal Gonçalves. É um professor que ministrava na faculdade, no seminário onde estudei, nas aulas do mestrado. Um homem querido, um pastor querido, muitas pessoas conhecem ele. Esse homem, para muitos, era um caso perdido. Ele estava na UTI, no isolamento, com a Covid, entubado. Já havia passado mais de 50 dias na UTI. Para muitas pessoas era um caso perdido. Não havia mais esperança. Porque para comer, para beber, para fazer tudo dependia dos aparelhos. Mas entenda uma coisa. Quando o ser humano chega no fim, o Deus soberano, ele se manifesta. Quando os recursos humanos terminam, existem recursos do céu. Quando as forças humanas terminam, chega ao fim, existe o poder divino que entra em ação. Quando os conhecimentos humanos já não sabem o que fazer, Deus se revela para fazer e para operar o impossível. Talvez nesta noite, o caso de alguém que você conhece, alguns digam, não tem mais jeito.
de acordo com a medicina, a prova de que um ser humano que já morreu, depois de 4 dias, não há possibilidade de ressuscitar. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o dono da ciência, Ele é o dono da medicina. Ele pode usar os médicos, Ele pode usar a ciência, Ele pode usar a medicina, mas muitas das vezes Ele vai além da medicina. Muitas das vezes Ele vai além dos conhecimentos humanos. E esse pastor, para muitos, era o fim de tudo. Hoje, para a glória do Senhor, ele está respirando sem sondas. O homem que ficou há 2 meses na UTI, na intubação, que não conseguia mais falar, que não conseguia mais se comunicar, que não conseguia mais se alimentar, que dependia somente dos aparelhos. Deus foi além da medicina para provar de que Ele é um Deus todo-poderoso. Hoje está sentando, hoje está ficando de pé, hoje está se alimentando, hoje está se comunicando. A mente dele está lúcida. Para a glória do nosso Deus, está se recuperando. E há uma publicação dele hoje no Facebook dizendo o seguinte: você crê em milagre? Ele escreveu no Face dele o seguinte: você acredita no milagre? Ele dizia o seguinte: eu não sei de tudo que aconteceu comigo, eu experimentei a morte. Eu estive no vale da sombra da morte. Não havia nenhuma possibilidade de eu retornar. E ele continua perguntando: você crê em milagres? Você crê que Deus continua operando os milagres até no dia de hoje? Esse pastor, eu creio, é da igreja presbiteriana, um pastor que eu convivíamos. Continua perguntando: você crê em milagres? Você crê que Deus ainda continua operando maravilhas na face da terra? Você crê que Deus é soberano, é o todo-poderoso? Quando Ele decide para operar, quando Ele decide para fazer algo, não existe ninguém na face da terra que pode impedir o agir do Senhor. Olhe na sua vida, olhe na sua família, olhe no seu casamento, olhe nos seus filhos, olhe na sua volta, na sua vizinhança. Talvez exista alguma coisa, talvez estão vivenciando uma situação, e você já entrou nessa onda de dizer que não há mais a possibilidade, é um caso perdido. Senhor, se tu estivesses aqui, se tu chegasse na hora certa, o nosso irmão não estaria morto. Jesus replica a Maria: se tu crê, tudo é possível. Eu sou a ressurreição e a vida.
Eu sou a palavra encarnada. Quem crê em mim pode experimentar o milagre, dizia Jesus. Talvez o seu caso é um caso perdido, humanamente falando, mas não é para Deus. Talvez o caso do seu filho é um caso perdido, humanamente falando, mas não é para Deus. Talvez o caso dos seus amigos que você conhece é um caso perdido, humanamente falando, mas não para Deus. Aleluia. Talvez o caso da nossa nação, para muitos, é um caso perdido, humanamente falando, mas não é para Deus que servimos. O Deus que servimos, Ele continua operando as maravilhas. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Jesus é a mesma pessoa que operou no passado. É a mesma pessoa que está operando no presente. É a mesma pessoa que operará no futuro. Creia nisso. Nada está perdido na sua vida. Nada está perdido entre as nações. Nada está perdido entre as famílias. Nada está perdido na minha vida. Eu preciso crer. Enquanto para muitos o caso do Lázaro era um caso perdido, para as irmãs o caso do Lázaro era um caso perdido, para Jesus era uma oportunidade para que o Pai fosse glorificado por meio das maravilhas. Deus está dizendo para você nesta noite, talvez o caso do seu filho para muitos é um caso já perdido, não tem como recuperá-lo, mas para Deus é um caso que vai promover a glória do Senhor. Talvez para muitos o caso da sua família é um caso perdido, mas para Deus é um caso que irá de promover a glória do Filho dele, Jesus Cristo. Então creia nesta noite. Ele pode usar os médicos, Ele pode usar a medicina, Ele pode usar a ciência, mas Ele vai também além da medicina. Ele vai além dos conhecimentos humanos. Ele vai além da força humana. Ele vai além da experiência humana. O Deus que nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar o quadro da sua família. Ele pode mudar o quadro da nossa nação. Ele pode mudar o quadro das nações na face da terra. Porque Ele tem o poder. Ele tem o todo poder. E nesse momento, a mão do Senhor pode visitar a sua casa. Nesse momento, a obra do Espírito Santo pode visitar o seu lar. Nesse momento, a mão de Deus pode tocar os enfermos. Nesse momento, o Espírito Santo pode visitar cada família e operar as maravilhas. Nesse momento, Deus está operando, está agindo, mudando o quadro de muita gente. O pastor Jubal, ele continua questionando no Facebook: você crê em milagres? Você ainda acredita que Deus opera maravilhas? Então, se você crê que a boa mão do Senhor toque a sua vida, se você crê que Deus ainda opera maravilhas, que Deus possa visitar o seu lar e mude o quadro da sua casa, se você crê
que a situação da sua família não é um quadro, não é uma situação perdida, Deus está entrando em ação para operar maravilhas, para transformar aquela situação que todas as pessoas estão dizendo é um caso perdido. Para Deus não. Deus sempre tem a última palavra. Deus sempre terá a última palavra. Jesus sempre tem a última palavra. Que nesta noite a cura possa visitar o seu lar. Nesta noite um milagre seja possível na nossa nação. Nesta noite um milagre seja possível sobre as nações. Que os anjos do Senhor entrem em serviço onde os médicos não podem tocar, onde o ser humano não pode tocar, onde a mão do homem não pode chegar. Que a boa mão do Senhor visite os enfermos agora, em nome de Jesus Cristo. Talvez no seu corpo, talvez na sua vida há uma enfermidade. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que sara, eu creio num Deus que opera maravilhas. Jesus Cristo Nazareno é um nome que tem todo o poder para operar maravilhas na face da terra. Que Ele te toque agora, que Ele toque a sua família agora, que Ele opera maravilhas nesta noite, que Ele comece a libertar a sua família em nome de Jesus, que Ele liberte a sua família nas garras do inimigo, que Ele liberte as nações nas forças diabólicas, em nome de Jesus Cristo. Você ainda crê em milagres? Você ainda acredita que Jesus é a mesma pessoa que operou na igreja primitiva? Você ainda acredita que Ele é um Deus que não existe limitações no agir dele? Vamos nos aproximar na presença do Pai. Vamos dizer para Ele que nós acreditamos. Nós cremos em milagres.